Bom dia, igreja. Bom dia. Muito bom estarmos aqui para estudarmos mais da palavra de Deus. Dando continuidade no nosso estudo de hermenêutica, interpretação bíblica. E fazendo um breve resumo aqui, só para nós não perdermos de vista, vimos que hermenêutica, ela significa que alguma coisa tornada compreensível, nós trazemos à luz a compreensão daquele texto. Vimos que é um processo crucial para aqueles que desejam entender a palavra. Não existe entendimento sem uma aplicação de um método interpretativo. Interessante que até, inclusive, esses dias a Priscila foi numa igreja, ele não entra aqui a falar qual a denominação, onde as pessoas, de maneira muito orgulhosa, falavam que ali eles não estudavam a Bíblia. Com muito orgulho. Aqui nós não estudamos a Bíblia. Nós vemos o quanto isso chega a ser até herético. Deus manda a gente estudar as Escrituras. Nós vimos princípios hermenêuticos, nós vimos sobre a inerrância. O que é a inerrância? O que é infalível? Inerrante, não conduz ao erro. Infalível, que não erra. Inspirada. O que é inspirada? Nós vimos dois conceitos inspirados. Soprado, Nós vimos que ela é soprada pelo Espírito e os autores humanos foram movidos, pelo Espírito Santo. E vimos que ela é suficiente. Vamos abrir aqui, esse texto a gente não abriu da outra vez, mas lá João 5,39. Vocês vão ter que abrir porque eu preciso projetar. João 5,39. Jesus falando, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus manda, examinem, estudem as Escrituras. Ele está falando aqui para estudar um livro de filosofia? Ele está falando aqui para estudar um livro de autoajuda? Ele está falando aqui para estudar... Ele está falando estudar o quê? Estude as Escrituras. Nós já vimos aqui que a Escritura é o Antigo e Novo Testamento. Nós vimos aqui que nós devemos fazer a exegese, que é extrair do texto que o texto original, olhando os aspectos históricos, etimologia, e não fazer a exegese, que é extrair, jogar para o texto o meu entendimento. Nós começamos, então, entrando no método de interpretação. Vimos que entre as muitas questões que surgem ao estudar a Bíblia, poucas são tão fundamentais quanto a escolha da interpretação, porque é nela, e a partir dela que surgem doutrinas, algumas doutrinas incorretas, outras corretas. E vimos que o método alegórico, ele ao adotar-se a alegorização como regra principal de interpretação, corre-se o risco de perder de vista, pois a pessoa está projetando no texto, na interpretação, aquilo que ela tem. Nós vimos os perigos do método alegórico, que é o primeiro grande perigo, é que ele não interpreta as Escrituras, eu jogo para ele a minha interpretação.
A autoridade básica da interpretação deixa de ser a Bíblia e passa a ser a mente do intérprete. E vimos um terceiro grande perigo do método é que não há meios de provar as conclusões do intérprete. Nós começamos então a entrar no método literal e vimos que é o que dá a cada palavra o mesmo sentido básico e exato que teria no uso costumeiro, né? Vimos as vantagens do método literal, baseia a interpretação em fatos, né? Exerce sobre a interpretação um controle semelhante ao que a experiência exerce sobre o método científico e tem obtido maior sucesso na exposição da palavra de Deus. Né? Vimos que nos fornece também uma autoridade básica por meio da qual interpretações individuais podem ser postas à prova, porque é a Bíblia interpretando ela mesma, e o método nos livra tanto da razão quanto do misticismo como requisitos da interpretação. E hoje vamos fazer prática. E só assim que a gente aprende. Prática, prática, prática. Nós vamos fazer 3 níveis de interpretação aqui hoje. Primeiro nível, fácil. Interpretação imediata no próprio texto. Então vamos abrir lá, Mateus 13, 1, 9. Lê ele inteiro, Gabi, por favor. Do 1 ao 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou-se. E toda a multidão que estava em pé na praia, e muitas coisas ele falou, por parábolas dizia: Eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto. A 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui, modo fácil, onde o próprio texto nos ajuda na interpretação. Né? E aqui perguntas que a gente tem que se fazer. Né? Quem está falando aqui? Para quem ele está falando aqui? Multidão de pessoas. Né? Uma pergunta que a gente pode se fazer aqui. O que ele está falando para essa multidão de pessoas se estende a nós? Pode se estender a nós. Né? Agora, o que significa a semente? O que significa cair na beira do caminho? O que significa as aves aqui? O que significa cair em solo rochoso? Ouve a palavra, recebe logo com alegria. Não vale ler. Mas essas são as perguntas que nós temos que fazer. Né? Claro que aqui vocês já estão... Esse texto foi fácil de propósito, né? Vocês já estão carecas de saber o que significa. Né? Mas é o tipo de pergunta que a gente tem que começar a se fazer. Né? O que é isso? Por quê? A tendência, se a gente usasse o método alegórico, eu poderia jogar a semente para qualquer coisa da minha vida. A semente aqui pode ser a forma como eu entro no meu trabalho. Se eu entrar assim, pode gerar isso. Se eu entrar...
eu estou colocando uma coisa no texto. E aqui nós vimos que os métodos de interpretação usam de figuras de linguagem. Né? E figuras de linguagem não é um método de interpretação. Ele é um artifício dentro de um método. Né? Então, o método alegórico que nós vimos, que vai empurrar um conceito dentro do texto, pode jogar isso aqui, qualquer coisa aqui dentro. Vocês falaram a palavra, falaram porque vocês conhecem aqui a sequência. Mas vocês podem ver que em outros textos simples, pode ser jogado qualquer outra interpretação. As aves aqui, né? Falaram Satanás. Mas, parece pesado isso aqui. Né? Mas o que a gente tem que fazer? Então, peraí. Usando o método literal, o que nós falamos? Até o Lucas trouxe aqui na semana passada. Texto imediato resolve essa interpretação? A gente tem que olhar. Existe uma interpretação imediata no texto? Às vezes sim, às vezes não. Nesse caso, tem? Sim. Então vamos ver lá, Mateus 13, 18 a 23. Pri, lê. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aí, então o que Jesus está falando, gente? Ele está explicando já. Então não existe entendimento, não existe outra forma de interpretar isso. Jesus já está dando a interpretação. A semente caiu na beira do caminho, ela é ali, rapidamente a pessoa não compreende, né? Ontem a gente fez evangelismo, né? De pessoas que não quer nem saber. Ou que não entende aquilo. E o que é as aves? O maligno, o próprio Jesus está falando, as aves são Satanás. Ele vem e dá outro entendimento, ou chama a atenção de outra forma, e aquilo já era. Né? Continua. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então aqui aquela pessoa que ouve, né, que inicialmente entende, mas que claramente aqui não faz uso do estudo da palavra sequencial, não faz discipulado, não tem uma rotina de oração, né? Muitas vezes tem vergonha da palavra, né? É o crente agente secreto, chega, ninguém sabe quem é ele, né? E a hora que aperta o parafuso, ele deixa quieto. Ou às vezes tem aquele pecado de estimação, né, que não quer abrir mão dele, e quando é confrontado com aquilo, ele se escandaliza. Não, como isso? Isso a gente consegue tirar do texto. A gente não está jogando uma informação. O próprio Jesus está explicando isso para nós. Segue. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém a iniquidade do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Aqui, a pessoa entende. Ela até tem um momento ali, ela tem um momento de estudo, provavelmente ela está se inteirando mais, mas o que acontece aqui? Ela não frutifica. O que isso quer dizer? Na hora de fazer a obra de Deus, eu vou te dar uma promoção, você vai ganhar mais, mas agora eu vou precisar mais do seu tempo, e aí você não consegue produzir. Você até estuda a palavra, mas você não consegue levar a palavra para ninguém, você não consegue evangelizar. Nossa missão é evangelizar, nem que seja os de casa, nossos filhos, nossos pais, né? Mas você não faz nada com aquilo. Você só está estudando e não faz nada com aquilo. O mundo te dá coisas, oferece coisas para te tomar o tempo. Né? Às vezes o tempo de estudo, o tempo mas não frutifica, não só absorve. O que Tiago fala lá? Não sejais ouvintes da palavra, mas praticantes, enganando-se a si mesmo.
ser ouvinte é ser o caiu no espinhoso. Não faz nada com isso. Segue. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então aqui, interpretação imediata. O próprio texto está interpretando, está dando aqui, não dá margem para suposições. Jesus já está dando explicação aqui. Dúvida? Isso aqui é facinho, nível fácil. Eu ia até botar facílimo, mas... Vamos então aumentar o nível. Nível médio de interpretação aqui, né? Interpretação cruzando textos semelhantes. Então vamos abrir lá, Jeremias 25. Do 1 ao 11. Alan, lê pra gente. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. No ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e, começando de madrugada, eu vou-la ter anunciado, mas vós não escutastes. Também, começando de madrugada, nos enviou o Senhor todos os seus servos, profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos. Não vos farei mal algum. Todavia, não me desses ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos, para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre elas a voz de foguete e a da alegria, e a voz do noivo e a da noiva, e o som das mós, e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então, o que é? Aqui é uma profecia, né? O que está sendo profetizado aqui? O cativeiro babilônico. Né? Mas vamos dar uma ênfase aqui no versículo 11. Né? Toda essa terra virá a ser um deserto, um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia quantos anos? 70 anos. E aqui, prazos, tempos, dependendo do método de interpretação, ele varia. Vai ter gente que pode colocar... Tem a ver com a semana de Daniel? Não. 39, não? Mas também seria um nível dificílimo que a gente vai fazer em algum outro momento. Mas tempos assim, dependendo da interpretação, ela varia. Né? Alguns tempos tem o método alegórico vai interpretar que é tanto tempo, mas aquilo não é aquele tempo. Não é exatamente essa quantidade de anos. Então a gente tem que olhar, entender isso aqui.
São 70 anos de verdade, ou isso aqui são 70 anos é um modo de dizer? É uma forma de falar aqui que vai ficar tanto tempo. Então, como vocês falaram, uma profecia aqui do cativeiro, né? Então vamos cruzar textos e ver aqui se esses 70 anos são 70 anos de verdade ou é 70 anos no coração das pessoas, como alguns métodos trazem. Né? Então vamos abrir lá, 2 Reis 24, 1, 7. Então, principalmente com profecias, nós temos que fazer a interpretação cruzando textos. (24) 24, do 1 ao 7. Sim. Subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele. E ele, por 3 anos, ficou seu servo. Então se rebelou contra ele. Enviou o Senhor contra Joaquim bandos de caldeus e bandos de sírios, e de moabitas, e dos filhos de Amon enviou-os contra Judá, para o destruir. Segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas e seus servos. Com efeito, isso sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso, o Senhor não o quis perdoar. Quanto aos mais atos de Joaquim, e a tudo quanto fez, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Descansou Joaquim com seus pais, e Joaquim e seus filhos reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu de sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era dele, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Então aqui, a gente até leu ali, ó, né, no versículo 2, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas. O que está acontecendo aqui? O cumprimento do texto que nós lemos de Jeremias. Então a gente tem que começar a cruzar os... Quando aconteceu? A gente tem que cruzar. Quem que são os profetas que ele está falando aqui? Jeremias. Então nos dias de Jeoaquim subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia. Aqui está o início da profecia. Qual é o ano aqui? Quando a gente olha historicamente os anos dos reis, a gente chega aqui que é o ano 605 a.C. Então aqui começa aquela profecia inteira que nós vimos de Jeremias, ao qual nós vimos quantos anos eram? Agora, será que foi 70 fisicamente ou literalmente, ou foi 70 alegoricamente? E a gente cruza esse início com outro texto. Vamos lá, Daniel. Eu diria que é um dos melhores profetas aí, né? Daniel 1 ou 2. Vai lá, Arthur. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro de seu Deus. Então aqui é o mesmo texto de 2 Reis, mas com a visão de Daniel agora. Mas então não são as 69 semanas? Não, você está confundindo. Estou confundindo. 9 semanas. Aqui é do cativeiro, não da profecia dos fatos futuros. Então que Daniel está falando a mesma coisa. Olha só, gente. Outra pessoa, o Espírito Santo está movendo essa pessoa para escrever o que a mesma pessoa de 2 Reis escreveu. Ó, aconteceu no ano tal.
E quando a gente cruza os anos, aconteceu no ano 605, no reinado de Jeoaquim, que veio Nabucodonosor. Então, cruzando textos, nós sabemos que essa profecia iniciou. Iniciou no período que a profecia disse que ia acontecer. Falando de Jeoaquim lá. Então, aconteceu lá em 605. Então, nós temos uma confirmação do início. Agora, vamos ver o cumprimento. Daniel 9, 1 e 2. Vai lá, Totão. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Caldeus. No primeiro ano do seu reinado, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos falaram que haviam de durar as assolações de Jerusalém era 70 anos. Então, aqui, o que Daniel está falando? Ele está dando uma interpretação literal. Ó, eu li lá o livro de Jeremias, ele está falando ainda, eu li o profeta Jeremias e vi que era de 70 anos. Ele está dando aqui uma data, no primeiro ano de Dario. Que ano é esse? 538 a.C. 538 dá 67 anos. Ele está olhando aqui, ele está falando, opa, ele falou que acabou? Não, ele está dando a interpretação. Era de 70 anos. Então, ele tá para acabar. Ele olha aqui e aí ele começa aqui todo um processo de jejum, de oração, de perdão, de pedido. Aqui começa toda uma parte de Daniel, porque ele está olhando e fala assim, opa, nossas angústias estão para acabar. Faltam poucos anos. Ele dá a interpretação literal. 70 anos na profecia foi 70 anos de cumprimento. Não tem como jogar, achar que isso é além. E olha só que interessante. Daniel, profeta de Deus, ele está estudando a Bíblia. O que ele está falando aqui? Entendi pelos livros que o número de anos que falava. Todos têm que estudar a Bíblia. Né? O próprio Daniel dá o exemplo disso. Eu estou estudando a palavra de Deus. Eu estou estudando os livros do profeta. Então por que nós hoje não estamos fazendo isso? Se os próprios personagens, como diz o Lucas falou, mas os próprios autores, se os personagens mesmo que aparecem aqui na Bíblia, não de maneira fictícia, mas os personagens reais, né? Se eles fazem isso, por que nós não devemos fazer? Aí você pode tirar ensinamentos, né? Mas não estamos colocando nada disso aqui dentro do texto. O texto está falando, tem um cumprimento profético, Daniel está mostrando que você e eu devemos estudar a palavra com frequência e tirar o entendimento dela. E ele tira o entendimento dele para a vida dele. Opa, está acabando. Então aqui são 70 anos literais. E a própria Bíblia, cruzando o texto, revela isso. E aqui fica só uma reflexão, né? Para um assunto futuro que nós vamos falar. Né? Mas se temos aqui uma visão literal da profecia, como nós vemos, por exemplo, lá em José. Qual que é a profecia que o faraó dá a José? Eu vi 7 vacas magras, 7 vacas gordas sendo comidas por 7 vacas magras e ficavam magras. E eu vi 7 espigas mirradas comendo 7 espigas gordas e ficando mirradas. O que isso quer dizer? O que José fala? 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. E o que acontece? Isso aqui foi um período alegórico, foi um período de um tempo indeterminado? Não, o que Gênesis fala? Foram 7 anos de escassez, 7 anos... Então, aqui, e outros momentos, mostra pra gente que a conta é literal. Vamos abrir lá, Apocalipse 26.
E aqui é só uma reflexão, tá? Vai ser um estudo mais aprofundado no futuro. 20, versículo 6. É 26. Não tem algumas Bíblias. São profecias novas. Não, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 6. A dúvida veio antes ou depois? Vai lá, Cleide. Bem-aventurado santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. Então aqui, João, movido pelo Espírito Santo, onde o autor é Deus, está falando o quê? Que lá na frente, depois de todos os 7 anos de tribulação, aqueles que permaneceram fiéis, né, junto com aqueles que foram arrebatados e aqueles que foram ressuscitados, vão fazer o quê? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Quantos anos? Então, como que eu devo interpretar? Quanto tempo é o reino milenar? Né? E quanto tempo é este reino aqui? 1000 anos. Este reino é de 1000 anos. Se eu estou interpretando literal 70 anos atrás de profecia e cumprimento, eu vi que é. Por que aqui não há de ser diferente? E depois vem o estado eterno. Aí vem a eternidade depois disso. Que vai ter acontecimentos dentro dos 1000 anos aqui. Então, só uma reflexão. Né? Se lá nós interpretamos literalmente, por que aqui a gente deveria fazer diferente? O método tem que ser o mesmo, de ponta a ponta. Né? Então, nível médio é quando a gente cruza, aqui é nosso exercício, né? Nós cruzando textos para complementar. Vamos para o nível difícil. Que para alguns vai ser fácil porque já aprendeu. Né? Mas o nível difícil, olhando o texto original e cruzando textos complementares. Então aqui eu começo a ter necessidade de olhar para um dicionário bíblico, para olhar para o texto original, extrair dele. Então vamos lá, texto que o Lucas já trouxe. Gênesis 1. Ih, rapaz, o que está escrito aqui? E agora? Texto original, hebraico, se lê de trás para frente. Mas aqui uma literalidade, como é que chama isso aqui? Transliteração do texto, né? Ainda na língua. Né? Bereshit bara Elohim é a primeira parte ali. Né? E disse Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Interessante que, aí é só um adendo aqui, que o nome dos livros no hebraico, na Bíblia hebraica, ela leva os primeiros nomes, os primeiros textos do versículo. Então, para nós é Gênesis porque nós olhamos a tradução da Septuaginta. Mas, se você olhar, qual que é o nome do livro? É Bereshit, no princípio. É assim que chama o livro. Né? E aqui, nós temos que olhar. O que o texto está... O que eu posso extrair do texto? Não estou colocando nada. Né? Mas, Bereshit, né? Desculpa a minha pronúncia, posso não estar pronunciando no sotaque hebraico, mas Bereshit, no início, no princípio, né? Algumas traduções colocam em começo, né? Né? Mas no princípio é o mais usual. Né? Bará, criou, e aqui a gente começa a olhar o significado do original. O que essa palavra significa? Né? Elohim, Deus, né? E nós vamos ver aqui, né? Et ha-shamayam, nos céus.
E aqui eu não ouso tentar pronunciar a terra, né? Mas a gente vê. E a gente começa então a olhar. No português, no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? E aqui, né, o Lucas até comentou, criou o verbo, a palavra bará, né, que significa do nada. Então, ou seja, não existia nada até então, e do nada Deus cria os céus e a terra. Eu estou botando coisa no texto? Eu estou tirando o que o texto. Esta palavra, quando é usada no hebraico, ela sempre é usada quando não existia nada antes dela e aquilo passou a ser criado. A palavra Deus, ela não é um nome. Ela é um título aqui. Elohim. Né? El é traduzido como Deus, né? Onde vários nomes estão conectados com Deus. Né? O mais bonito deles, Daniel, claro. Né? Mas Deus é meu juiz. Emanuel, Deus conosco. Rafael, Deus cura. Que mais? Eu não lembro o que significa Ezequiel, mas provavelmente é. Gabriel, mensageiro de Deus, né? Então, El, Deus. Rim é um plural. Né? Só que na língua portuguesa existe o singular e o plural. Plural é mais do que um. Agora, no hebraico, nós temos que olhar para o hebraico. Como é que é o plural no hebraico? No hebraico existe o singular, um, o dual, dois, e o plural, mais do que dois. Então quer dizer que você está falando que tem vários deuses aqui? Não, porque lembra que o verbo criou está... como é que está o verbo aqui? Está falando criaram Deus? Falou? Criou. Então, uma pessoa, um ser criou. Daniel, mas não é plural? Porque Deus aqui é um título. Né? O título Deus se refere à triunidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como um só. Como assim? Por que são três? Por que não pode ser quatro? Porque a Bíblia, estudando a Bíblia, nós vamos ver que ela nos conta isso. Né? O verbo sempre concorda com o sujeito. Então, exatamente. O verbo está no singular, está na primeira pessoa do singular. Né? Do terceira pessoa do singular. O sujeito deveria estar, mas aqui no caso não está. Por causa disso que você está Não, se fosse três, ele ia ter falado, criaram deuses os céus e a terra. Mas não é isso. Ele está falando, um ser criou. Ele criou. Né? Porque é um título. Porque nesse momento aqui está falando de um título. Da triunidade. É daqui que nós começamos a tirar a doutrina de Deus da triunidade de Deus. Como é que eu sei que são três? A própria Bíblia vai explicar. A gente pode fazer isso aqui, pegar vários textos, mas eu estou sendo bem resumido aqui. Mateus 28, 19. Vai lá, Eudes. Isso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantas pessoas tem aqui? 3. Mas olha que interessante. Ele está falando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não está falando assim, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, como se fossem 3 pessoas separadas. Ele está falando aqui, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. É uma coisa só. Então daqui a gente entende que são... mas seria plural? Não, são 3 pessoas lá. Por quê? Porque o próprio Jesus traz isso aqui depois. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O texto não está falando assim, nos nomes do Pai, do Filho, não.
em nome. É um nome só. Por quê? Porque é uma triunidade. Né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. É uma triunidade. Os três são Deus. Deus é uma coisa só. E aqui a gente pode cruzar textos. Pegamos ali a tradução, olhamos para o texto original, estamos extraindo aqui o que ele revela e cruzando com os outros textos para ver se o que a gente está falando faz sentido. Então o Pai é Deus, Romanos 1,7. Vai lá, Eva. A todos os que em Roma são amados de Deus, é chamado para serem santos. Continua. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de Deus, nosso Pai. Pai, o Pai é Deus. Né? O Filho é Deus. Vamos lá, João 1, texto que a gente sabe. Que é um texto, eu acho maravilhoso, assim, acho bonita a forma como o João explica a divindade de Jesus. Mas João 1 ao 5, vai lá, Lia, vulgo mãe. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não resplandeceram contra ela. Donada, do 11 ao 15, ao 14. Do 11 ao 14. Ah, tá, pode ser. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que nasceu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do Pai, unigênito. Então, quem que é o Verbo? O João está explicando que o Verbo veio para o mundo. O Verbo que veio para o mundo, Jesus. E Jesus, se a gente trocar Verbo por Jesus aqui, no princípio era Jesus, Jesus estava com Deus, Jesus era Deus. Estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por intermédio dele. Esse texto está complementando Gênesis 1. Quem está lá com Deus criando? Jesus. Porque tudo que ele fez em todo o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Jesus está lá. Então o Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. João 14, 26. Consegue ler, Julita? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Consolador, o Paráclitos. Né? É enviado por Deus, porque é Deus, ele vai ensinar a gente. Né? Então o Espírito Santo também é Deus.
Então daqui a gente consegue pegar isso e entender Gênesis 1. Elohim é um título. E quando a gente olha para outros textos, a gente vai ver que muitas vezes Elohim geralmente dá essa conotação evocando tipo, o caráter criador de Deus. Né? Mas quando a gente vê, por exemplo, muitas vezes o Senhor Deus, o Senhor Jeová, a palavra Jeová, né? Deus Elohim. Então alguns textos vai falar assim, ó, Jeová Elohim. Senhor Deus, né? Trazendo esse caráter criador. Né? Então aqui nós vemos a Trindade agindo. Como é que a gente pode complementar isso ainda? Gênesis 1, 26. Nós usamos também, quando a gente vai falar, às vezes, quando a gente vai falar em alguns evangelismos, usamos também, às vezes, esse texto. Pastor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então aqui, façamos. Aqui tá um nós, tá na primeira pessoa do plural. Quem tá falando aqui? Deus. Disse Deus. Ué, mas você está falando com quem? Nós sabemos, olhando os nossos textos, vendo que Jesus fez parte da criação, que é a Trindade se conversando aqui. Não está conversando com outra, não tem outra pessoa. O texto não fala de outra pessoa. Deus está ditando aqui. Está falando através do Espírito Santo movendo Moisés a escrever isso aqui. Mas ele está trazendo justamente toda a bagagem que nós vemos cruzando outros textos. Né? Parece simples. Parece simples. Para quem sabe desses textos aqui, hoje, isso parece simples. Mas quando você escutou pela primeira vez, parecia simples? Cada vez que a gente olha para o texto, a gente extrai mais, né? Fala assim, façamos plural. Quando a gente começa com plural, o natural seria façamos as nossas imagens. Ele usa... Façamos a nossa imagem. Então esse plural era uma imagem única. Ele segue do singular. A nossa imagem. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é uma imagem. É uma imagem, uma semelhança. O que complementa aquele texto de Mateus. Não são 3 nomes separados, separadamente. É um nome. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele complementa. Bom ponto, né? Eu vou falar aqui para eles não pegam no áudio. Mas façamos, está no plural, mas a nossa imagem, nossa semelhança está no singular. Uma imagem, uma semelhança. As 3 pessoas falando, mas é uma trindade. Uma imagem, uma semelhança. Né? Olhando, mas quando vocês ouviram pela primeira vez, parecia simples? O que vocês pensaram? Quando escutaram isso na primeira vez? Não sei se vocês lembram ainda. Não, mas foi... Nossa! Foi chocante? Foi uma... Parecia confuso na época? Hoje a gente sabe que é claríssimo, né? Parece simples, mas milhões de pessoas hoje não entendem isso aqui. O próprio judeu não entende isso daqui. E milhões de pessoas não fazem essa ligação de interpretação literal da Trindade. Testemunhas de Jeová, né? Que deveria, na visão dele, serem 144 mil, mas já passa aí dos milhões. Né? O testemunho de Jeová não entende isso aqui. O judeu não entende isso aqui. E várias outras denominações. Parece simples. Mas milhões de pessoas estão em erro porque não fazem a interpretação literal.
porque jogam uma interpretação alegórica ou seja lá outro tipo de interpretação. Como é isso que você falou, né? Ele falou que eles não estudam Bíblia. Muitos, mas milhões, bilhões de pessoas não reconhecem Jesus como Deus. É isso. Então vamos fazer uma pausa.